Saudações, gente bonita. Em Goiás, 11 horas da manhã. São 25 graus. Mestre Leider aqui falando. Ontem, durante a live, alguém... Na verdade, não foi durante a live. Foi num comentário do vídeo. Alguém... Eu falando da situação dos Estados Unidos, né? E já tinha explicado como a Ásia está coordenando as ações para se livrar do dólar e, portanto, dos Estados Unidos. Gente, não tenho qualquer dúvida a respeito disso. O único poder que resta aos Estados Unidos é o de imprimir dólar. Militarmente eles já são bem inferiores, tanto que, gente, perderam para o Vietnã, depois de 20 anos em guerra, para sair 2 trilhões, perderam para o Afeganistão. Não conseguiram derrotar o Assad e estão tomando um pau dos Houthis. Então, militarmente, os Estados Unidos já são uma lástima. Saber economicamente, nós não cansamos de mostrar o tanto que eles estão enfraquecidos. Então, qual o poder que resta aos Estados Unidos? O de imprimir dólar. Como eu disse no vídeo anterior, a Rússia sabe que no momento que os Estados Unidos perderem esse poder, eles acabam, literalmente acabam. Porque o país vai entrar em convulsão, com a dívida externa absolutamente impagável, com um déficit comercial absolutamente insustentável, com a população, as empresas e os governos devendo junto 1 quatrilhão de reais. Então, 1 quatrilhão de dólares, são 5 quatrilhões de reais. Então, assim, é um dinheiro que nem existe na Terra. O país vai desmoronar, certo? Basta que o dólar perca a condição de moeda de reserva. E nós vimos como o continente asiático está se preparando para isso. A Rússia, com o tempo, o Irã com a coragem, a Arábia Saudita tem os meios. A Arábia Saudita tem os meios. Só deixar de vender petróleo em dólar. O petróleo acaba no instante seguinte. Que por enquanto, nós explicamos inclusive a razão que a Arábia Saudita tem que oscilar entre uma postura que ajude a Rússia e que ajude a China. Por enquanto, acabou-se o petrodólar, mas a Arábia Saudita continua vendendo petróleo em dólar. O que é muito diferente do que vai acontecer quando ela simplesmente parar de vender petróleo em dólar. Aí os Estados Unidos acabam, porque o dólar vai servir para quê? Para comprar produtos industriais americanos? Qual foi o último produto industrial americano que você comprou? Qual foi o último produto que você viu, um Made in USA? O que os Estados Unidos exportam? Ideologia. Filme, série, royalties, direitos autorais, patente. Eles exportam leis e exportam ideologia. Só isso. Só isso. Certo? Então, no instante em que o petróleo não puder mais ser comprado em dólar, você vai querer petróleo para pagar Netflix? É isso? Vai precisar de petróleo para poder, de dólar para poder ouvir Taylor Swift? Que vamos ser honestos, né? O que os Estados Unidos produzem? Não é que eles não produzem nada. É que a gente compra muita coisa dos Estados Unidos sem se dar conta. A gente compra Windows. É pago, vocês sabiam? A maioria desses programas eu pago. Eu pago o Filmora, que é americano. Eu pago o InShot, que é americano. A gente paga licença de computador. A gente compra Taylor Swift. Só os identitários não percebem que a tal bilionária negra é uma forma dos Estados Unidos ganhar rios de dinheiro do mundo inteiro. Você manda para os Estados Unidos dinheiro para bilionária negra lacrar.
Você paga por Facebook, você paga por Tesla, você paga por Google, você paga por YouTube. Então os Estados Unidos tiram nessa brincadeira mais de 600 bilhões de dólares do mundo inteiro. Essa é a única utilidade do dólar americano hoje. A única utilidade prática. Mas aí, gente, eu pergunto com sinceridade, vale a pena ter dólares só para ouvir Taylor Swift e usar o Windows? Eu acredito que não. De verdade, eu acredito que não. Porque produzir os Estados Unidos não produzem mais. Essa é a realidade. Então, na real, gente, falta muito pouco. Nós vimos que além de o seu país que na prática decide até quando o dólar vai ser usado nesse mundo, a Arábia Saudita ainda tem outros meios. Porque ela tem muitos imóveis. Ela tem muito dinheiro em banco americano. Ela pode simplesmente tirar, vender, forçar a quebra do sistema imobiliário, do sistema financeiro, do sistema bancário, do sistema securitário dos Estados Unidos. Por ter tanto, mas tanto dinheiro, e muito dele em dólar, a Arábia Saudita é o país mais bem posicionado de todos no mundo para destruir os Estados Unidos a hora que ela quiser. O problema é que isso significa que ela também vai se ferir muito. É como você ter um inimigo muito grande, muito forte, e um revólver. O peito do inimigo está à mostra. Só que a única maneira de você acertar o peito do inimigo é colocar a sua mão entre o cano e o coração do inimigo. E aí você prega o tiro. Essa é uma alegoria que explica a situação da Arábia Saudita. Certo? Para vocês entenderem qual que é a situação da Arábia Saudita, é só imaginar isso. O grande bandido está na frente deles. A Arábia Saudita tem os meios. Mas a única maneira de acertar o coração do mal é colocando a sua mão entre o cano e o peito do inimigo. E aí você dá o tiro. Só que isso vai ter consequências. Essa é a situação da Arábia Saudita. Por isso a Arábia Saudita hesita tanto. Porque é muito fácil você exigir que o outro faça sacrifício. O brasileiro é mestre nisso, né? É muito fácil exigir, querer que o outro faça sacrifício. Aí é fácil demais. Nossa Senhora, por que a Arábia Saudita não faz? Você, camarada. Faz você. Não é você que vai sentir a dor. Porque, gente, como eu disse, é a hora que ela quiser. Mas é importante que vocês entendam que existe um preço a ser pago. E esse preço não vai ser pago por nós, não vai ser pago por mim, não vai ser pago por você. Vai ser pago por eles. Então não é uma decisão fácil. Não vamos assim fazer igual alguns blogueirinhos da esquerda que passam a ideia que essa é uma decisão fácil, porque não é. Não é mesmo. Por isso a cautela de Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, que ele esteja na graça do clemente, do único e do misericordioso. Certo? Então não é fácil, não. Não acredito em blogueirinho de extrema esquerda que pinta a Arábia Saudita como traidora do movimento, porque ela não se sacrifica. Esses caras não sacrificam nem o pix deles, nem o dinheiro dos bilionários que eles recebem, nem o patrocínio grosso e gordo que eles ganham. E quer que a Arábia Saudita coloque a mão entre o cano e o coração? Não, gente, não é assim. Não, o buraco é mais embaixo. Só que
Nessa mesma alegoria, essa mesma alegoria, perdão, permite a gente entender o que a Arábia Saudita tem que fazer. Tirar a mão da frente do cano. O que seria se tirar a mão da frente do cano? Se livrar de dólares. Se livrar dos Estados Unidos, se livrar dos imóveis. Eu acredito piamente que a Arábia Saudita já esteja fazendo isso e já há algum tempo. Certo? É muito provável que a Arábia Saudita já esteja fazendo isso. Na verdade, isso explica de onde ela tirou tanto dinheiro para tantos projetos grandiloquentes. Ela está simplesmente gastando o dinheiro que ela está tirando dos Estados Unidos sem causar escândalo. Porque o escândalo também prejudica. Correto? Então o que ela faz? Vamos gastar 1 trilhão para fazer a linha. Vamos gastar 500 bilhões para fazer o cubo. Não sei quantos bilhões para fazer isso. Mas não sei quantos bilhões para fazer aquilo. De onde ela tira esse dinheiro? O dinheiro está saindo dos Estados Unidos. Certo? O dinheiro está saindo dos Estados Unidos. Espera aí. Meu Deus. Será que eu consigo apanhar algumas? Só um momento. Bom. Continuando. Então, ela está investindo no mundo inteiro. Está fazendo basicamente como a China. Está tentando gastar o máximo possível de dinheiro em infraestrutura, em obras, em coisas tangíveis para se livrar de dólar que atende os Estados Unidos. E a China também está fazendo isso. Só que nós explicamos que o caso da China é ainda mais complexo. Porque aquilo que a Arábia Saudita e os aliados vendem para o mundo não pode simplesmente deixar de comprar. Simples assim. Você pode falar, vou deixar de comprar bugiganga chinesa. E você pode. Só que você não pode deixar de comprar petróleo. Você não pode deixar de comprar combustível. Então a Arábia Saudita está numa posição melhor. Estaria numa posição infinitamente melhor se ela não tivesse tanto ativo lastreado em dólar. Certo? Nós vimos que a China encontrou uma solução. Investir pesadamente no mercado interno e reduzir ao máximo a dependência externa. Matando 2 coelhos com uma cajadada só. Por outro lado, deixa de depender de exportações. E aí foda-se se a moeda dela vai valorizar. E por outro lado, ela simplesmente atrai empresas americanas. E descapitaliza e desindustrializa ainda mais os Estados Unidos da América. Certo? É uma solução dupla. Uma solução que eu estou tentando levar a semente. É uma solução dupla para a República Popular da China. A Índia, como está se industrializando agora, já é uma potência tecnológica, capaz de fazer coisas incríveis, mas só agora está se industrializando de fato, e só agora está exportando bens industriais de fato. Então ela já começa fazendo o correto. Não fazendo negócio em dólar, mas na própria moeda. Em rúpia Indonésia. Quer pagar a Índia, paga em rúpia Índia, perdão, que Indonésia. Quer pagar a Índia, paga em rúpia indiana. Então a Índia já está desdolarizando mais acelerado que qualquer outro país não sancionado fortemente do mundo. A Índia na prática já tem uma economia desdolarizada, um comércio exterior desdolarizado. Você pode ver que as grandes potências da Ásia já estão convergindo para um mundo sem dólares. Certo? As grandes potências indianas, todas elas, algumas em estado avançadíssimo. Quer dizer, a Rússia, na prática, nem permite mais o uso de dólar sequer na bolsa de valores deles. Os Estados Unidos, ao sancionar a Bolsa de Nova York, o tanto que eles são estúpidos. Ao sancionar a Bolsa de Valores de Moscou, perdão, eles jamais contavam que a Rússia simplesmente falou, ok, tudo bem. Agora ninguém mais negocia nem dólar nem euro. Pronto! Eles deram um empurrão que faltava para a Federação Russa desdolarizar completamente a economia deles. Então, o conceito de tiro no pé foi levado ao paroxismo. Certo? Foi levado ao paroxismo. Ao máximo. A estupidez dos Estados Unidos
a crença de que eles são insuperáveis, indispensáveis, levou eles a tomar uma decisão absurdamente estúpida, que é dar ao Putin o pretexto que o Putin precisava para mandar os mercados, como diz a Miriam Porcão, para mandar os mercados aquela que os pariu. Ou quer saber? Então não vamos usar mais dólar. Ponto. E não vamos usar mais euro também não. Essas moedas agora não tem mais valor na Rússia. Touché. Desvalorizou completamente a economia russa e permitiu ao Vladimir se livrar dos atlanticistas que sobraram, dos entreguistas financistas que sobraram. Oh, foda-se vocês. Ponto. Certo? Ponto. Resolvido. Então a gente vê que a Ásia caminha, e quando Tailândia, Indonésia, Malásia, Vietnã manifestam o interesse de entrar nos BRICS. Peraí, gente. Deixa eu ver se eu consigo alguma moto. Então vamos lá. O fato é que os Estados Unidos têm que lidar com uma realidade totalmente nova, para a qual os gerontocratas... Porque o que a gente viu anteontem foi um duelo de um idoso senil contra um idoso bufão. Nenhum daqueles dois elementos tem condição mínima de governar uma superpotência. Ainda mais uma superpotência em crise terminal. Nenhum daqueles idosos tem condição de fazer isso. Enquanto isso, vamos ver quais são as maiores economias do mundo hoje. Paridade do poder de compra. Primeiro lugar, China. Ásia. Segundo lugar, Estados Unidos, Ocidente. Terceiro lugar, Índia, Ásia. Quarto lugar, Rússia, Ásia. Quinto lugar, Indonésia, Ásia. Sexto lugar, Japão, Ásia. Então, das 6 maiores economias do mundo, 5 são asiáticas, ponto. Das 6 maiores economias do mundo, desse planeta, 5 são asiáticas. Já era pro Ocidente. Já era, gente, já era. Correto? Já era. Não vão mudar essa realidade. Desde que resolveram aplicar sanções contra a Rússia, a Europa não afundou, não. Não foi um... A Europa submergiu. Certo? A Europa submergiu. Ela é agora uma ex-potência. A União Europeia é uma ex-potência problemática, empobrecida, desindustrializada, dependente, sem futuro. Essa é a situação da Europa hoje. A Inglaterra tem uma situação pior que a da Europa e pior que a dos Estados Unidos. O Ocidente já era. E aí, como eu estava dizendo lá no início do nosso vídeo, alguém fez um comentário que eu achei inteligente, interessante. Falar, mas os Estados Unidos não vão ficar só olhando. Pois é, camaradas. Os Estados Unidos estão fingindo de conta que não estão vendo. Então quer dizer que nem olhando os Estados Unidos estão. Nem para olhar eles têm mais competência, capacidade. Porque se eles estivessem pelo menos olhando, eles deixariam o sistema político deles ser obrigado a escolher entre um idoso senil, absolutamente incapaz de dirigir um carro, e outro idoso bufão que não tem noção para ir numa festa de família. Você não convidaria alguém como o Trump para uma festa de família com crianças? A verdade é essa. O que é o Trump? É um Milley sem problemas mentais. É um Bolsonaro que sabe usar garfo e faca e conectar raciocínio. É isso que é o Trump. Ele não é de modo algum melhor. E aí vamos pegar só o lixo, a borra do lixo, o chorume da borra do lixo, que no caso seriam Milley e Bolsonaro. Trump não é melhor que eles. Mas não é mesmo.
Não é mesmo. E tem que escolher entre ele e o outro. Quer dizer, na verdade, por que a CNN antecipou tanto o primeiro debate? Sempre é mais tarde, lá para agosto. Por que a CNN antecipa para junho? Ué, foi uma armadilha, claro. Foi uma armadilha. Para ficar claro para todos os americanos que o Biden não tinha como concorrer. E como não dá prazo mais de você primária, eles têm a desculpa perfeita para, ao invés de colocar a Michelle Obama, ou tem um outro candidato aí que o povo falou que pode ser uma solução, não, eles não querem solução. O pessoal do Partido Democrata não quer solução. Para, gente, tentar imaginar que eles estão minimamente preocupados com o país deles. Se eles estivessem preocupados com o país deles, eles mesmos não teriam colocado os Estados Unidos na situação que eles se encontram. A situação que os Estados Unidos estão é em grande parte devido a Bill Clinton. Grande parte de todos os problemas dos Estados Unidos não foram obra de Reagan, foram obra de Bill Clinton, certo? E depois Obama. Não são os republicanos os maiores responsáveis pelo buraco sem fim, sem fundo que os Estados Unidos estão, mas os democratas, Clinton e Obama. Essa que é a questão, gente. Aceita a realidade. Então, esses caras não estão minimamente preocupados com os Estados Unidos, com o povo americano, com o mundo. Eles estão preocupados com os próprios lucros, com salvar a própria cabeça. Então, vamos escolher a Michelle. Vamos escolher o outro lá. Não. Sabe quem eles vão acabar escolhendo? A Hillary, o cadáver político e putrefato do Partido Democrata. A Hillary. É a Hillary que eles vão escolher. Porque eles estão nem aí para os Estados Unidos. Por isso, o debate praticamente armado para queimar aquele idoso. É isso. Triste fim de uma potência. Se divirtam, comprem pipoca.